Olá, a gente vai falar sobre a domesticação da batata, Solano tuberosum. Eu sou a Ingrid. Eu sou o Felipe. Bom, os temas abordados serão a importância econômica, o centro de origem botânica, rotas de dispersão, síndromes de domesticação e alterações genéticas e fisiológicas. Importância econômica. A batata é o terceiro alimento mais consumido do mundo, ficando atrás somente do trigo e do arroz, com um consumo per capita ano de 33,68 kg habitante ano. No Brasil, tem uma área plantada de 140 mil hectares e uma produção anual de 4,2 milhões de toneladas. Destacam-se a região Sudeste e a região Sul. E uma área plantada no mundo de aproximadamente 18 milhões de hectares e uma produção mundial de 330 milhões de toneladas. Destaca-se o consumo per capita da União Europeia, com 96,15 kg habitante ano, e a África, com 14,18 kg habitante ano. Bom, falando um pouco sobre o centro de origem botânica da batata. Bom, as batatas silvestres, elas ocorrem exclusivamente nas Américas, mais especificamente na região andina, na América do Sul. Possui uma distribuição geográfica desde o sudoeste dos Estados Unidos até o centro da Argentina e também do Chile. As batatas, elas silvestres, elas são encontradas desde o nível do mar até 4.500 metros de altitude, em uma grande diversidade de habitats. Em relação à botânica da batata, ela pertence à família das solanáceas, do gênero Solano, sendo que a subespécie que tem maior representatividade em termos de a área plantada, né, cultivo, são a Solano tuberosum, subespécie tuberosum, e Solano tuberosum, subespécie indígena. E apenas 10% das espécies silvestres são exploradas para programas de melhoramento genético. Bom, em relação à domesticação, ele ocorreu há mais de 7.000 anos no altiplano andino, no sul do Peru, abrangendo a bacia do Lago Titicaca, que está representado pela essa imagem no lado direito, que faz fronteira do Peru e Bolívia. Bom, em relação às espécies envolvidas na domesticação da batata. Bom, da série tuberosa, tem algumas espécies que que estão envolvidas na domesticação, mas a que tem maior representatividade é a Solanum brevicaule. As espécies que compõem o complexo Solanum brevicaule, elas não são claramente distinguíveis, porém há uma possibilidade de que os membros do complexo brevicaule, eles serem reduzidos a uma única espécie, que nesse caso seria a Solanum bucassove, que seria o primeiro nome válido. Como resultado da domesticação dessa suposta espécie silvestre, deu-se a origem da espécie diploide cultivada, a Solano stenotomum, que é também denominada de Solano tuberosum, da qual outras espécies cultivadas foram derivadas, incluindo a diploide Solanum pureja, que visava principalmente a redução da dormência de tubérculos, dormência dos tubérculos, né? E também, a partir dessa, também a tuberosum, a Solano tuberosa, subespécie indígena, e a tetraploide Solano tuberosa, subespécie tuberosa. A tuberosa, subespécie indígena, ela tem uma adaptação de tuberização em dias mais curtos, enquanto que a Solano tuberosa, subespécie tuberosa, possui uma adaptação, né, uma tuberização em condições de dias mais longos. Batatas de dias longos e de dias curtos para a tuberização. Batata de dias curtos, ela é representada principalmente pela subespécie andígena, com maior variabilidade e amplitude de adaptação. Essa espécie, conforme foi citado, ela tuberiza principalmente na condição de dias curtos. Isto, em sua grande parte, explica o fato porque a batata ela demorou anos para ser disseminada ao redor do mundo. E a batata de dias longos, representada na subespécie tuberosum, selecionada inicialmente na costa do Chile, representando a maior parte atualmente dos cultivares em cultivo do mundo. Rotas de dispersão. Até o século XVI, a batata ela era amplamente explorada por nativos americanos,
Em 1537, ocorre o primeiro registro histórico da presença de um expedicionário na região da Colômbia, representado na imagem pelo Jiménez Quizada. Em 1567, a batata ela é encontrada nas Ilhas Canárias, região próxima à Espanha, ao continente europeu. Este é um arquipélago espanhol. Em 1590, a batata ela é introduzida na Inglaterra. Após a sua introdução no continente europeu, a Inglaterra leva para suas colônias. Em 1613, ela é levada às Ilhas Bermudas, uma colônia inglesa próxima ao continente americano. E, posteriormente, em 1690, ela é disseminada pela América do Norte. Em 1769, tem relatos de sua encontrada na Nova Zelândia, sendo disseminada pelo todo o mundo. Bom, em relação à síndrome de domesticação, as principais síndromes, a principal síndrome de domesticação foi a redução na concentração de glicoalcaloides nos tubérculos amargos, característica essa muito encontrada nas espécies silvestres. Então, isso era uma característica que não era desejável para as cultivares mais modernas, né, as que são cultivadas. Então, esses glicoalcaloides, eles são compostos tóxicos que estão presentes naturalmente em todas as partes da planta da batata. E eles podem estar envolvidos no mecanismo de defesa da planta, contra a ação de insetos e também de micro-organismos. E esses glicoalcaloides, quando em concentrações elevadas, eles conferem aos tubérculos um sabor amargo, né, e mais picante. Outra síndrome foi a presença de plantas com estolões mais curtos e também com tubérculos maiores, frequentemente coloridos e com várias formas. Como vocês podem ver na imagem, há uma grande variabilidade genética, conferida por esse amplo banco de genes, né, que a batata contém. Então, a gente vê uma variedade de tamanho, de cor e de formato. Outra síndrome observada também foi uma maior segregação da flor e também da folhagem, assim como também um maior rendimento e maior resistência a doenças, pois a batata antes de sofrer a domesticação, ela apresentava, principalmente na região, né, da Europa, viu-se que em época do verão, onde apresentavam-se dias mais longos, a tuberização, ela ocorria uma má tuberização e também um menor rendimento, no caso, na produtividade dessa batata. Então, um dos principais melhoramentos que ocorreram na época foi a seleção, né, de batatas, né, espécies que se adaptassem e obtivessem um maior rendimento em dias longos. Alterações genéticas e fisiológicas. O número cromossômico da batata varia desde o nível diploide até o nível hexaploide. Nem todas as espécies silvestres da batata podem cruzar entre si e produzir uma progenie fértil. A batata e seus parentes silvestres possuem número básico de cromossomos igual a 12, formando uma série poliploide, desde diploides até hexaploides, na qual todas as espécies diploides são alógamas e autoincompatíveis, enquanto as tetraploides e hexaploides são, na sua maioria, alopoliploides que apresentam herança dissômica. Nos alopoliploides, os conjuntos cromossômicos são originários do cruzamento de duas ou mais espécies relacionadas, e na planta diploide, alógama e autocompatível, ou seja, são espécies que têm os dois sexos da mesma planta e precisam fazer a reprodução cruzada. Para o cruzamento de uma espécie silvestre com uma cultivada, em sua maioria dos casos tetraploide, é necessário que ocorra o processo de partenocarpia, ou seja, o óvulo da espécie cultivada não é fecundado, para que assim ocorra uma igualdade do número de cromossomos no nível diploide, gerando então um descendente denominado diaploide, possuindo o mesmo número de cromossomos da espécie silvestres. Torna-se assim possível
cruzar a variedade levada ao estado de haploide, com uma espécie silvestre diploide, escolhida pelos caracteres interessantes que possa se apresentar. E uma alteração fisiológica, conforme foi citado, é a redução de compostos dos glicoalcaloides. Este é um exemplo desses compostos. Estas são as nossas referências. Bom, e esse é o nosso trabalho. Obrigada pela atenção, agradecemos desde já e espero que tenham gostado.